Flávio. Olá, gente, tudo bom? Tudo bem? A gente vai já começar a live. Só deixar um pouquinho o pessoal entrar, tá? Hoje a gente vai falar sobre doenças do coração e os hábitos de vida. O quanto os hábitos de vida interferem na saúde geral. Oi, Thaís. Eu só pedi aqui para o meu marido ver um negócio. Então, Débora, tudo bom? Doutora Tatiana já está aqui. Deixa eu pedir para ela participar. Saber se estão me ouvindo. Oi, tudo bom? Deixa eu ver se eu apareço aqui. Paty, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Não, hoje foi meio caos. O pessoal ficou só malhando no meu direct hoje por causa da minha fotozinha de... Deixa eu baixar aqui um pouco. Da minha foto no beach tênis. Você deu uma olhadinha? Como um dermatologista vai para o beach tênis, né? Alguém tem que dar o exemplo, né? Gente, hoje o assunto é muito interessante, tá? A gente está aqui para falar sobre coração, né? Que é o que mais mata ainda, né? No mundo. Então, por que a gente vai falar sobre isso? Bem, quem veio para o meu perfil por doutora Tatiana, eu vou me apresentar, tá? Meu nome é Patrícia, eu sou dermatologista há mais de 20 anos, apesar desse rostinho de neném, né? Mas muitas doenças dermatológicas, como acne, estria, celulite, tinham muita coisa a ver com obesidade, com fumo, com sol, ou seja, hábitos de vida inadequados. Então, eu sempre tentei entrar nessa seara dos hábitos de vida. E eu descobri a medicina do estilo de vida. Aí eu me apaixonei, né? Eu já tinha já tinha estudado um pouco de psicologia, né? E me encantei com toda a abordagem nova que a medicina do estilo de vida oferece, né? E aí encontrei no Colégio de Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, doutora Tatiana, né? Que aí ela pode se apresentar também. Ah, legal, Paty. Eu acho que a gente tem, assim, né, o pessoal da medicina do estilo de vida tem um caminho parecido, né, de alguma forma, né? E o meu não foi muito diferente. Eu, na cardiologia, eu me sentia enxugando gelo, né, porque a gente estava tratando só lá a pontinha do iceberg e isso me levou a estudar o ser humano, então eu fui fazer psicanálise, né, fui estudar um pouquinho mais a fundo. E aí cheguei na medicina comportamental e depois na medicina do estilo de vida. Venho estudando aí nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos. E assim, é impressionante, né? Realmente eu acredito que é a abordagem do futuro da medicina, né? Exatamente. Então, assim, a maioria das doenças hoje tem relação com hábitos de vida, né? Então, eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que abordar hoje a medicina, né? As pesquisas E, falam em até 80%, né? sim, pois é. Não, o que eu vejo no dia a dia, né? O que a gente vê é isso, né? E, assim, a, na cardiologia, eu acho que, assim, é mais gritante, né? A coisa. A alimentação, o exercício, o sono, o estresse, os relacionamentos, né? E o uso ou não de álcool, fumo e outras drogas, elas, assim, impactam, né, diretamente nas doenças cardíacas, né? E, então, a gente combinou de você falar um pouquinho sobre os hábitos em geral e as doenças cardiovasculares, né? O que é que você nota que é, assim, mais importante na sua prática clínica, né? Então, Paty, assim, eu tenho também 20 anos de formada, né? E, assim, por muito tempo eu fazia o que a maior parte dos médicos ainda fazem hoje em dia, infelizmente,
que é apenas tratar com medicamentos a doença e achar que isso é o suficiente. E tem mais ou menos 10 anos que eu tive a oportunidade de coordenar, né, de abrir um centro de reabilitação cardíaca, onde eu venho trabalhando desde então. E aí foi nesse momento que eu senti toda essa necessidade de buscar algo mais. E eu vejo verdadeiras, assim, mudanças lá, né? Pessoas chegam de uma forma e saem de outra. A gente trabalha como É um espinha poder do dorsal. exercício físico, né? A gente trabalha o Incrível. exercício físico como pilar, né? Assim, o intuito primordial da reabilitação é você melhorar o condicionamento físico da pessoa, mas isso me parece ser uma engrenagem, né? Uma vez que você faz um giro, os outros Sim, fatores também vão modificando. sim. É. O E exercício a... físico, ele tem inclusive um dos fatores do exercício físico, além do intrínseco dele, é esse, ele parece que puxa muito. Quando a pessoa começa a fazer exercício, ela quer melhorar em outras áreas também, né? Isso melhora o tem... sono, né? Reduz o É, estresse, a gente sabe que a pessoa acaba se hidratando melhor, comendo melhor, então sim, realmente é uma coisa, parece é. assim até bem interessante começar com o exercício, né? Com o exercício, Porque isso. parece que Isso. vai deslanchando as outras É. áreas. Aí só para, não sei se todos que estão aqui conhecem, mas a medicina do estilo de vida é uma abordagem onde a primeira intervenção é o estilo de vida e não o remédio. Não quer dizer que a gente não prescreva remédio, né? Muitas das vezes é necessário, mas o foco primário da abordagem é estilo de vida. E a gente trabalha em cima desses 6 pilares que a gente já está falando por aí, mas é alimentação saudável, sono saudável, atividade física, controle de estresse, manejo de estresse, melhor dizendo, evitar bebidas alcoólicas e tabaco e as conexões sociais. Então, são esses 6 pontos que a gente olha com carinho como é que está a vida do doente, né? E a partir disso, fazendo os ajustes. E o que eu acho muito legal na medicina do estilo de vida é que não é uma coisa impositiva, né? Que a gente Sim, precisa sim, sentir a pessoa, a necessidade dela é muito centrada na pessoa. Não é sim. aquela coisa, tem que fazer assim o assado, né? Tem um plano A próprio. gente trabalha junto com a pessoa, a gente não obriga. Isso é É muito interessante. colaborativo, né? É É. colaborativo, né? Que é o que hoje todos os guidelines de obesidade orientam. Porque não adianta dizer, você tem que fazer dieta. Ele sabe. O problema é que o que ele precisa, o que o paciente precisa são tipo, assim, de ferramentas que ele consiga, a partir dele, fazer. E a gente só vai ajudando junto com ele. E não a gente ficar, faça assim, faça assado, né? Ele Não sabe que tem que funciona. fazer, ele só não consegue fazer, ele não tem as ferramentas e a gente vai junto com ele encontrando essas ferramentas. É muito interessante, realmente. Eu me apaixonei. É assim, essa E, coisa da autonomia é fundamental, sim, sim, né? Preservar a é. autonomia do cliente. Porque é uma coisa que você vai fazer para sempre. Então, na obesidade, eu digo muito, olha, isso aqui é uma mudança de vida que você vai ter. Se é uma mudança de vida, tem que ser uma coisa sustentável. Tudo bem que você vai imprensar um pouco mais agora, né? Na época do tratamento, você vai ser, né? A dieta vai ser mais hipocalórica e tal. Mas, assim, a mudança de pensamento é para sempre. E aí ele tem que ir construindo. E isso tem que ser prazeroso. Não pode ser uma tortura, porque tortura a gente aguenta por um período curto, né? Ninguém aguenta tortura a vida toda. E fazer o tratamento das doenças cardíacas, das doenças metabólicas em geral, ser uma coisa menos dolorosa, né? Ser um projeto de vida de autocuidado e não a punição. Eu não me cuidei, agora eu infartei, agora eu tô frito. Não, não é isso. Você vai se cuidar agora, né? É um autocuidado. Criança. Desculpa, é que chegaram as crianças aqui. Filho, eu já vou falar com você. Diga. Então, eu tava fazendo essa espada e Olha. acabou sujando. Tá bom, depois a gente vê isso lá. Desce, Tem por favor. problema? Não, não tem problema. Não. Eva! Sujou não sei o que de tinta, não tem nenhum problema. Ai, Depois a meu gente- Deus do céu. Tá Depois bom, deixa descobrem. aí. Desculpa, gente, mas assim, a vida como ela é e tá tudo certo, né? Faz parte, ao vivo é assim. Então, vamos, em relação aos problemas cardíacos mesmo, né? Como é que a gente pode tratar mais especificamente coração?
né? Então, Paty, assim, doença cardíaca é uma coisa muito ampla, né? A gente tem muitas doenças cardíacas, né? Então, Sim. assim, eu acho que a gente podia se concentrar na doença mais comum, que é a doença arterial coronariana, que nada mais é do que o Sim. entupimento das coronárias, né? Que são os vasos que permitem que o coração bata, porque o coração é um órgão que a todo tempo está em contração e ele precisa de sangue, ele precisa de nutriente para fazer isso. E quem faz esse papel, quem leva esse sangue para o músculo, são as coronárias. Então, esses hábitos de vida vão fazendo com que se acumule placas de gordura na parede desses vasos, de forma que a parte interna dela vai ficando reduzida. É como se fosse realmente um cano entupido, né? A gente falando de forma bem simples. E isso faz com que diminua a quantidade de sangue ali no órgão, né? E, obviamente, a performance dele fique prejudicada. E, assim, existem estudos já mostrando pra gente até que uma reversão agressiva do estilo de vida é capaz de reduzir essas placas de gordura. A gente sempre tinha um padrão mais de falar assim, olha, mudando os hábitos, a gente tem uma tendência a não aumentar essas placas, mas a gente sabe que é possível reduzir essas placas. É óbvio que estilo de vida, a intensidade do estilo de vida, da intervenção, vai depender de onde que o paciente está. Né? Se é um paciente mais de prevenção, ou que tem uma patologia mais leve, a gente pode ser mais suave, né? Assim, a gente até vai fazer um ataque e tal, mas é uma coisa mais suave. Agora, se tem uma doença instalada, por exemplo, doente pós-infarto, pós-cirurgia cardíaca, é importante que a pessoa se conscientize da necessidade de uma coisa agressiva mesmo. Mudar para valer a alimentação, né? Mudar a vida como um todo, né? Isso. Porque o que eu falo sempre para os meus pacientes é o seguinte, eu acho reabilitação um nome péssimo, porque, tipo, eu não quero que a pessoa saia dali do jeito que ela chegou. Porque o jeito que ela chegou é o que levou ela. Não é reabilitação, não, é transformação, né? Não assim, é transformação é uma mudança. cardíaca. Eu não sei como é que poderia chamar. Mas é isso, né? É mudar a cabeça, o mindset mesmo, né? A forma de enxergar a vida como um todo, a forma de se cuidar. E uma coisa muito bonita da medicina do estilo de vida é isso, né? Como a gente falou da autonomia, a gente capacita, né? Traz habilidade do próprio cliente para ele se cuidar. Né? O autocuidado, ele é muito importante porque a pessoa vai estar com ela 24 horas por dia, o médico vai estar alguns momentinhos, né? Então é muito importante essa consciência. E aí, assim, a gente combinou meio de hoje conversar mais sobre a doença coronariana para focar, porque tem muito a ver com esses fatores. Né? E assim, é uma condição que muitas das vezes ela é silenciosa por muitos anos. A gente sabe que as placas, elas se iniciam de forma muito cedo na vida. Às vezes na infância, na maioria das vezes na infância, e vai progredindo vagarosamente ao longo da vida. E aí pode-se ter aquelas placas maiores com obstruções graves, de 80% a 90%, mas hoje a gente tem visto muitos casos até de obstruções menores, do tipo 20%, que nem é uma obstrução que leva, teoricamente, a um déficit, né, não deveria. irrigação, mas por conta da instabilidade da placa, que hoje a gente sabe que o que está por trás disso é inflamação, que é o que está diretamente relacionado aos hábitos que a gente vai falar, é o que faz com que a pessoa instabilize aquela placa e faça um evento, né? Um infarto, vamos dizer assim. Então, hoje a gente fica muito atento a essa questão da inflamação vascular, da saúde do endotélio, né? Que é a parede interna do vaso, e a gente faz isso através dos hábitos de vida. Isso. Tá me falando aqui, Kátia, tá falando que o filho dela, de 35 anos, infartou. Então, assim, tá cada vez mais cedo, né? Aí, assim, tem casos que são familiares e tem casos que são obesidade, né? Assim, então... eu acho que é legal a gente puxar um parênteses aqui para essa coisa familiar, porque é um outro embate que eu tenho no dia a dia. A nossa genética ela é responsável por 10 a 15% da manifestação das nossas doenças. O que vai definir é, de fato, o nosso ambiente. Talvez para a obesidade seja um pouco diferente, mas para a doença cardiovascular, o saber que a gente tem hoje é esse. Então, assim, o fato do pai e a mãe terem apresentado a doença precocemente, né? Porque também tem isso, né? Às vezes a pessoa fala, meu avô, meu bisavô. Isso não é história familiar, né? É parente de primeiro grau. Então, é pai, mãe, irmãos ou filhos.
E aí, a única alerta que tem disso é o seguinte, você precisa se cuidar mais ainda, exato, né? É é. só isso. Não Porque assim, na obesidade, o fator genético é muito importante. Ele realmente até o último artigo que eu vi era que 70% do peso mas assim, é 70% do peso de quem não prestou atenção, entendeu? Então assim, espontâneo. Então, por exemplo, eu tenho 2 irmãos, os 2 nunca prestaram atenção a nada, né? 2 amigos, nunca prestaram atenção a nada. Se ele geneticamente tiver a tendência para ser magro, ele vai ser magro. O outro vai ser gordinho. Só que o que tem a tendência para ser gordinho, se ele se cuidar, ele não vai engordar. Não é que eu tenho 70 quilos, não é que eu tenho 100 quilos e 70 da minha genética, eu só tenho 30, não. É que assim, se você não se cuidar, o peso que você tem hoje é da sua genética, praticamente. Agora, você pode se cuidar, né? Tem uma frase muito interessante, eu esqueci de quem é, mas é muito importante também ser um estilo de vida, que é a genética, ela carrega a arma, mas quem atira são os hábitos de vida, tá? Então, você só vai realmente levar o tiro, né? Se você não tiver o cuidado que você precisa ter para evitar as complicações. Essa história da inflamação é muito interessante, porque acontece muito a história da estatina e dos lipídios sanguíneos, né? Então, assim, o mais importante nem é o lipídio em si, é estar inflamado, né? Que aí a inflamação é que vai dar o prejuízo. Aí como é que está hoje, como é que está o uso da estatina, né? Que isso aí é uma pergunta que fazem toda hora, né? Se vale a pena usar estatina ou se basta mudar os hábitos de vida, né? O quanto isso é importante, né? O lipídio em si, né? O número do LDL, do HDL. Então, assim, o HDL, ele é chamado do colesterol bom, né? A gente sabe que, teoricamente, ele é como se fosse um antídoto do ruim, né? Vamos dizer assim. Mas também já sabemos que tem HDL que não é tão bom assim. Não é então, tão bom assim. Estava lendo hoje. É tão assim, né? Linear, impressionante isso, né? E a gente sabe uma coisa hoje, daqui a pouco muda tudo, enfim. Mas o que a gente sabe hoje é que o LDL, ele tem um peso maior, né, assim, do ponto de vista de ciência, que precisa ser muito bem tratado quando é uma prevenção secundária, quando a pessoa já teve alguma manifestação de evento. Os pacientes que são acompanhamento primário, que não manifestaram um evento que eu falo é infarto, cirurgia cardíaca, angioplastia, enfim, um evento adverso, vamos dizer assim. Ele pode fazer um controle mais voltado para o estilo de vida. Claro que vai depender do nível, né, do LDL. E também da causa, porque existem dislipidemias familiares que são gravíssimas e que o hábito de vida não é suficiente para tratar, que precisa de medicamento. Então, tudo depende um pouco de uma avaliação personalizada. Individualizada. Não tem jeito. Exatamente. Mas, assim, o que a gente pode dizer é que hoje, com o que a gente sabe, que o pessoal que já teve evento, o que a gente tem de melhor é usar a estatina. Então, se já teve evento, não tem dúvida. Se não teve ainda, aí vai ter que ser avaliado caso a caso. Exatamente. Exatamente. Aí, assim, uma coisa que perguntam muito, né? Que aí eu até falei com o meu personal, ele é o meu personal e é o da minha equipe que eu indico para os pacientes. Porque, assim, a nossa educação física, o pessoal não sabe, mas a nossa educação física, né? A gente tem uma educação física mundialmente reconhecida. Então, o nível científico da nossa educação física é muito bom, tá? Então, os nossos bons educadores são os melhores do mundo. Então, e tem muito material científico em relação a exercício físico e coração, né? E hoje a gente sabe da importância do exercício físico. Agora, o que me deixa assim é porque a orientação que se tem para fazer exercício físico é caminhar. Gente, caminhar é o seguinte, caminhar é lazer ativo. Exercício físico é aquele exercício que você faz programado com um objetivo específico. Então, assim, musculação, crossfit, pilates,
Esses são exercícios físicos. Beach tênis é esporte. Também não é um exercício, é um esporte. A função do esporte também é um pouco diferente. Mas a caminhada, ela não tem... É assim, vá. Então, ela é um lazer ativo, é ótimo. Se você tiver tempo, fantástico. Inclusive, para a cabeça, ela é bem interessante. Mas com o exercício, para aumentar a capacidade cardiorrespiratória, para aumentar a massa muscular, não é suficiente, né? E assim, o melhor exercício, hoje o que a gente tem de exercício mais seguro é aquele exercício orientado pelo profissional de educação física. É a musculação. É a maromba. Aí, agora você imagine a cara do vozinho infartado quando eu digo que ele tem que fazer maromba. E da família, né? E aí, assim, mas eu tenho visto cada vez menos resistência a isso, né? O pessoal tem entendido que realmente o exercício físico programado, aquele pesado, eu tenho até, eu sempre falo isso, o idoso, ele não é de vidro, né? Ele não é de cristal, mas se você o trata como se fosse, ele vira, né? Porque ele vai tendo muita atrofia e tudo. Isso, imagine como é que fica o coração dessas pessoas, né? E uma outra coisa muito interessante, eu estou em pé, vocês estão vendo, né? É porque eu já mostrei algumas vezes no meu perfil, a minha estação de trabalho, ela é alta. Então eu posso sentar, a cadeira é alta, eu posso sentar ou ficar de pé. Então, o tempo sedentário, o tempo sentado, olha que coisa interessante. Existe uma classificação dos níveis de atividade. Né? O sedentário, que é o sedentário clássico, que não faz nada, passa o dia sentado. E nós temos o sedentário ativo, que é a maioria das pessoas ativas hoje em dia. Que é aquela pessoa que ela faz exercício físico, ela se cuida, só que ela passa a maior parte do tempo sentada porque o trabalho exige. Tá? Então, mesmo uma pessoa que vai para a academia todo dia, ou 4 vezes na semana, tal, faz um treinozinho adequado, se ela não faz, se ela fica muito tempo sentada, aquele exercício, ele não é suficiente para balancear os danos causados pelo tempo sentado. Então, o ideal é que quem trabalha sentado tente se levantar de vez em quando, se for home office, que tente fazer uma estação alta, tá? Para alternar entre sentado e em pé, né? Então, eu procuro alternar, é até muito mais confortável, porque às vezes você passa horas e horas sentado, tem hora que você quer se mexer. E aí você pode se levantar, né? Então, é uma dica que, assim, simples e que faz uma diferença gigante ao longo do tempo, tá? Então, quem está em home office, dica, faça uma estação de trabalho alta, onde que você possa ficar em pé e sentado. Não tem muita dificuldade. Ó, aquele birô ali é um birô normal. O meu não, o meu é alto. Mas ele tem, a gente mandou fazer um apoiozinho que ele pode ficar alto. Então, assim, é super barato. Um birô normal, você pode fazer um apoio para ficar alto, e aí você compra uma cadeira daquelas normais, só que altas, né? E aí você consegue alternar sentado em pé, só isso vai lhe, assim, com certeza lhe garantir muito mais qualidade de vida por mais tempo, né? Então você vai conseguir morrer jovem, o mais velho possível. Que essa é a minha meta, né? De morrer bem velhinha, mas bem jovenzinha também. Muito legal. É isso aí. A gente fala até assim, fazer uma conta, né? De a cada 1 hora você dar uma circulada de 5 minutos, ou então pode ir fracionando também. A cada 20 minutos eu levanto e dou uma voltinha de 2 minutinhos. E assim, as minhas pacientes têm me trazido até ideias bem legais, Paty. Eu faço teste ergométrico também, e assim, a estação é sentada, né? Porque o computador normalmente fica baixo, mas eu fico em pé. Na grande maioria das vezes eu fico em pé. Porque já tem que ficar em pé para avaliar a pressão do paciente, então eu já fico ali em pé. Às vezes eu sento um pouquinho, porque o movimento de sentar também, levantar é interessante. A vantagem do médico, né? Por exemplo, quando eu fiquei um tempo em home office, então a minha sorte era a minha cadeira alta. Mas eu percebia isso, que eu ficava mais sentada do que quando eu estou no consultório, porque o consultório, a cada paciente eu tenho que levantar.
Então, a gente, pelo menos isso a gente faz, né? A gente É verdade. eu tenho que ir me aproximar do paciente e isso é bom, porque imagine, né? Se fosse sentada todo tempo que a gente passa no consultório. Não, e assim, Então, deixar a impressora um pouquinho mais longe, são coisas sim, simples, né, que coisa fazem a simples. diferença. E assim, eu queria só fazer um adendo aqui do que você falou, muito importante a questão do treinamento de força, né, musculação, isso já está muito bem definido na literatura, mas a gente sempre tem que olhar para onde que a pessoa está hoje, né, porque às vezes Sim, um pequeno passo, ele não vai sim, permitir que a pessoa vá para uma musculação. Às vezes uma pessoa que sim. nunca treinou a vida toda, e É, aquela caminhada é tipo um primeiro sim, passo para ela é o começar primeiro a fazer passo. exercício. E Isso. aí tem que Tanto estar que. com a visão lá na frente de Exato, que a musculação exato, vai ser importante, né? Senão a pessoa exato. fala assim, ah, musculação de jeito nenhum, aí já cria Aí resistência, já não não faz faz nada. nada. É. Isso é uma das técnicas que a gente aprende tanto no guideline de obesidade quanto em medicina de estilo de vida. Você deixa o paciente falar. Porque aí ele vai dizer o que é que eu posso, o que é que você acha, o que é que você quer fazer de exercício. Dependendo da abertura que o paciente dá, aí a gente vai. Porque se eu disser assim, sem nada, aí o paciente ele não aceita, né? Tem que começar devagar, Sim, realmente. sim. Hoje eu não digo mais assim de cara, não. Antes eu dizia, porque eu achava até interessante. Eu falava logo assim, o paciente fazia. Hoje a gente vai mais devagar. Embora que Uhum. dependendo do paciente, eu também faço assim, só Cada porque, pessoa funciona de uma forma, isso aí exatamente, tem paciente que você tem vê que regra. ele quer. Ele não sabia que era possível, mas ele Uhum. queria, entendeu? Aí a gente também usa. A gente já falou de exercício físico, aí outra coisa muito importante falar é da alimentação. Outra área que tem muita coisa, muito blá blá blá, é na nutrição, né? Uhum. Então, assim, o que acontece na nutrição? O povo gosta de inventar, assim, de segredos, né? De mistérios, não tem. Alimentação saudável é uma alimentação muito simples, muito fácil, assim, de entender, de fazer, nem tanto, dependendo da pessoa. Mas quem come em casa é super fácil, tanto que um dos aspectos da medicina de estilo de vida é a medicina culinária. Eu não cozinhava nada. Depois que eu descobri medicina de estilo de vida, agora eu estou cozinhando bastante. E inventando. Eu gosto de inventar, né? Legal. E o que é um limitador para a alimentação saudável são as resistências alimentares. A pessoa não quer mudar. Ela acha que o café da manhã tem que ser pão com manteiga, sei lá, pão com manteiga e café. Ela não vê outra possibilidade de café da manhã, né? Uhum. E aí, tanto que eu tenho colocado no perfil sobre legumes no café e no almoço, ou aliás, no café e no jantar. Em outros países é assim, não é uma coisa extraordinária. Então, o que é a alimentação saudável para o coração, para a cabeça, para todo canto? É a alimentação mais natural, né? É uma alimentação onde você mata e bota no prato, quando você colhe e bota no prato. É simples. Quando eu pego um paciente mais idoso, que ele não tem... Né, os mais jovens não, são tudo não tem nada, né? Whey, creatina, não sei o que, sabe um monte de coisa. O idoso, normalmente não tem tanta... Nunca se preocupou com isso, né? Então, para ele, eu digo isso muito simples. Ó, o que tem na fazenda, assim, o que você pega do mato e bota sem muita coisa, sem passar muito em esteira, sem fazer... que você consegue reconhecer. Você olha assim, aí diz, isso é uma planta. Então é legal. Se você olha para aquele alimento e você não sabe muito bem dizer se é planta ou bicho, então já é meio estranho. Então, por exemplo, o inhame é uma planta. Então é legal. Um biscoito creme cracker. Ele vem de uma planta, eu acho que é o trigo, né? Deve ser, tal. A pessoa vai pensar ainda. Então, se ela tem que pensar para identificar aquele tipo de alimento, provavelmente ele não é legal, tá? Então, isso é uma dica boa. Agora, uma coisa bem, assim, um foco na dieta do cardíaco, né? Na dieta pro coração, a gente tem a dieta DASH, né? Que ela é uma dieta meio mediterrânea, vamos dizer assim, né? Baseada na dieta mediterrânea, né? E outra coisa bem interessante, o sal.
como é que fica a história do sal? Porque o A paciente Thaís pergunta até direto. perguntou aí, ó. Thaís falou que o pai dela é operado e come muito É, sal. é, O sal é hábito também, né? A gente sabe que o sal, a maior parte do sal não é o sal branco adicionado nos alimentos, é o sal que vem dos industrializados. Por isso que isso. essa dieta mais natural, você já está Já vai saindo diminuir o muito à sal. frente, muito à Isso. frente. Assim, a É. gente fala em 2 gramas de sal, né, por dia, para se pensar numa coisa bacana. Essa dieta mais plant-based, né, que a gente chama mais baseada em planta, dificilmente, se você não ficar adicionando Vai ter muito, ela sal. vai chegar a 1,5. Então É, você nem precisa se preocupar muito. E assim, isso. existem estratégias para a gente ir diminuindo esse sal. Inclusive, as É, papilas gustativas da língua, elas vão se acomodando e a pessoa realmente fica achando a comida insossa e vai precisando cada vez mais de sal. Então, é. você precisa de um destreinamento Reeducar. dessas papilas É, para que você possa sentir o gosto é. sem estar com tanto sal. Toda a comida industrializada, a gente chama, é hiperpalatável. Ela não é que ela vicia, ela não é assim igual uma cocaína, mas ela altera o paladar. Então, assim, você fica com pouca sensibilidade ao doce, ao sal, ao paladar natural. Você fica sempre querendo alguma coisa, muito sal, muito açúcar, muito tudo. E aí você deve tirar isso aqui. Uma coisa que acontece muito é, por exemplo, o idoso. O idoso, ele já come pouco. Ele tem dificuldade para comer proteína, né? Ele tem uma alteração de paladar, ele tem uma inapetência, né? Ele já não quer comer muito. Aí o que você faz? Você bota biscoito creme crack para ele comer e tira o sal de tudo natural. Então, assim, é o arroz sem sal, feijão sem sal, carne sem sal, mais o biscoito creme crack. Então, faça o seguinte, tira o biscoito creme crack, porque aí você já pode colocar um pouquinho mais de sal na comida, entendeu? Então, assim, o que acontece muito... Aí, não, uma vez, eu tive um paciente que ele tinha hipertensão, não era hipertensão grave, muito idoso, dessa finura, não queria comer. Mas ele tem que comer mais e tal e tal. Qual era o problema? A comida não tinha tempero algum, porque a família achava que não podia botar nada, né? Aí eu disse, olha, faça o seguinte, tire os industrializados, tá? Então, não bota, diminua o queijo, tire o biscoito creme cracker, tire não sei o que lá, que aí você, numa dieta mais natural, você consegue botar um salzinho e botar outros temperos, porque senão o idoso acaba não comendo. Menino, você acredita? Quando eu disse isso, ele estava assim, ele chorou, porque ele passava fome, entendeu? Assim, ele não queria comer nada, tudo era muito ruim para ele, porque ele já tem paladar ruim, né? Tem um paladar pior, né? O idoso, ele tem dificuldade para sentir o sal, algumas coisas ficam meio amargas, tá? Então, é um paladar mais difícil para ele, por isso que ele não gosta do umami, da carne. Então, o idoso, ele tende a comer menos proteína, porque o umami para ele, que é o paladar da carne, não é tão legal quanto era antes, né? E aí ele geralmente tem deficiência de proteína. E aí você bota tudo em soço e bota coisa artificial, né? Embutidos, queijo. E vai comprar queijo, o ideal era que tivesse um queijo em casa, com menos sal, né? E pudesse temperar melhor os alimentos para o idoso não sofrer tanto, né? Então, em relação ao sal, a dica em vez de ficar passando tudo sem nada, tirar o industrializado. Se você tirar o industrializado, você vai tirar a maioria do sal, porque a maioria do sal que a gente come hoje não é o salzinho que a gente bota na comida. É o sal escondido até em coisa doce. Exatamente. Certo? Então, as coisas doces têm muito sal. Engraçado que o refrigerante é péssimo, eu não estou dizendo para ninguém tomar refrigerante. Mas tem a lenda que o refrigerante tem muito sódio. E não tem, ninguém se toca, que o biscoito creme cracker tem muito sódio. O biscoito, o refrigerante, inclusive, não tem muito sódio. Ele tem muito corante, muito conservante, muito ácido lante, muito tudo horrível. Mas sódio, se ele não tem tanto, não. Quem tem muito sódio é biscoito creme cracker, biscoito doce. Alguns biscoitos doces têm muito sal, porque o sal, gente, o sal ele não só salga. Quem cozinha sabe que o sal, ele apura os alimentos, o sabor dos outros temperos, né? Então, usando na culinária em casa, você consegue colocar menos sal,
Mas o sal é necessário para dar esse sabor. Agora, um biscoito creme cracker, um biscoito desses aí, doces, essas coisas, você não precisa comer. Então, tira o industrializado, que aí você vai conseguir comer uma comida mais palatável, né? Vai conseguir temperar melhor seus alimentos. E, assim, criatividade. Legume pode ser uma coisa deliciosa. Depende de como você faz, tá? Eu gosto muito de legumes grelhados. Tentem, fica uma delícia. Dá uma olhadinha no Instagram depois. Eu sempre boto. A ninguém imaginar. Hoje foi pimentão, foi abobrinha. Aliás, abobrinha não, berinjela. Coisa mais fácil do mundo. Eu corto e boto na antiaderente. E acabou-se. Não precisa de nada, não precisa de sal, não precisa de nada. Depois, se você quiser, você coloca. Eu nem coloco. Não coloco quase nada. Eu coloco um pouquinho de sal no ovo. Muito pouco. Porque já fica só o grelhadinho, já fica bom. Só não pode grelhar demais, porque aí faz aquele lambida, né? Mas um grelhadinho light, fica tudo delicioso. Todo legume grelhado fica gostoso. Experimente. Não fiquem fazendo cara feia, não. Experimente, tá? Tem que ter curiosidade, né? De pelo menos Tem que ter tentar, curiosidade. né? Curiosidade. Não, eu fico vendo YouTube de comida tailandesa, coreana, não sei o que, para ter ideias, para ter referências e criatividade na cozinha, né? A Thaís Um outro perguntou aí sobre o ponto. pão também. O pão entra na mesma sacola do biscoito, né, Paty? Do industrializado, exatamente. Aí, assim, você pode fazer o pão em casa. O pão sírio, menina, é a coisa mais fácil do mundo. Eu até fiz já. É muito fácil. E você pode comprar também o pão de fermentação natural. Ele é melhor, tá? Então, é interessante que você tenha um padeiro de confiança. Hoje é tão interessante isso. Hoje a comida saudável está tão mais disseminada que a gente tem padeiro, né? Especializado em pães de fermentação natural, que são pães que não tem nada de aditivo químico, né? E que você pode saber exatamente o que tem naquele pão. Normalmente eles têm pouco sal, tá? O açúcar que tem é consumido pela levedura para fazer o fermento, então eles também não têm açúcar, né? E eles vão ter apenas a farinha de trigo e pouco sal, né? Aí dependendo do pão, eles colocam mais coisa, né? Colocam grãos. E aí assim, um pedacinho pequenininho de pão de fermentação natural não tem problema. O problema é que se você prestar atenção nos pães industrializados, eles têm sal, têm açúcar, tem um monte de coisa lá que não é legal, né? Mas o pão de fermentação natural, o pão feito em casa, o pão pouco, né? Dá equilíbrio também. Agora, biscoito creme cracker não, pode jogar fora, tudinho. Ai, como eu tenho raiva de biscoito creme cracker. Não é que eu achei ruim, não. É gostoso, mas é uma porcaria. É só farinha de trigo e muito sal. E uns conservantezinhos, umas coisinhas lá. Nada útil, né? Então, não dá. Aí está falando aqui, ó, sobre os temperos naturais. Realmente é a dica que a gente dá, Sim, né? sim. Explorar de acordo com o seu paladar, né? Mas Se botar você ali coloca mais outros temperinhos, você diminui o salsinha, sal. Você diminui o sal. salsa, orégano, É, né? Ela até isso. botou aqui uns exemplos, ó, louro, açafrão, é isso aí, Sim, tem que ir testando. sim. Meu marido é o rei dos temperos. Ele compra... a minha geladeira tem mais tempero do que qualquer outra coisa. Porque uma dica também é colocar os temperinhos, como a gente mora num lugar muito quente, colocar os temperinhos na geladeira, tá? Temperinhos, aveia, todas essas coisas assim, que podem mofar ou que podem oxidar, é bom colocar na geladeira. Aí minha geladeira é cheia de tempero de todo mundo. Aí, outra coisa que a gente tem que focar, né? Que eu estava vendo aqui. Atividade física, a gente já falou, né? Alimentação, o tabagismo e álcool. Então, hoje em dia diminuiu bastante o tabagismo, né? A gente está É, tendo poucos pacientes tabagistas na prática, mas é um hábito que a gente sempre aconselha a pessoa a parar. é, Não é fácil, a gente sabe que é muito difícil. várias tentativas são necessárias para chegar na maior parte das vezes, né? Às vezes a pessoa para, mas não sustenta, né, É. a ficar sem. E o álcool que eu vejo hoje é que muitas pessoas estão usando de forma recreativa
mas exagerada, né? Até para poder aliviar o estresse, coloca Sim, muito como uma conexão com amigos, e aí tem várias isso. garrafas de vinho, mas isso de forma muito É, frequente. Então é algo que tem que se ficar atento, porque assim, na literatura até se fala que uma quantidade moderada é benéfica, né? Tem toda aí uma história em torno de é, vinho, né, e tal. A gente sabe que não é o vinho propriamente dito, que é a substância da uva. Então, se você é. Melhor comer tomar o a suquinho uva de uva, comer a uva. escura, né, você vai ter o É, mesmo efeito. A gente é, não estimula ninguém a beber para poder ter esse isso. benefício, né, desse A uva, fitoquímico. inclusive a uva é muito melhor do que o suco, porque o suco é muito calórico, tem índice glicêmico altíssimo. Eu adoro aquele suco, mas eu não bebo não, não tenho coragem. Eu me lembro logo da quantidade de açúcar que tem naquele suco, o açúcar é da fruta, mas é açúcar. Sim, sim, Então, eu frutose, prefiro né? comer a uva. É. Sempre o ideal é você comer a fruta e não tomar o suco, né? Principalmente o de uva, que é uma bomba, né? Então, assim, esses dois É, hábitos, eles exigem realmente, às vezes, um tratamento em clínicas especializadas, com sim, equipes né? especializadas, por ser difícil, né? Muitas das vezes a gente, assim, como cardiologista, num consultório, ou até mesmo no programa da reabilitação, eventualmente a gente precisa encaminhar para um centro maior, porque vai ter mais ali É, ferramentas para ajudar. Mas a existem. gente com certeza aconselha a suspender ambos os hábitos, porque nenhum dos dois. Lembrando que o álcool, além do álcool em si, os problemas decorrentes da cirrose, essas coisas, né? Alteração neurológica e tal, o álcool é muito calórico, tá, gente? Então, tem que ter muito cuidado. O álcool, ele tem mais calorias que o carboidrato e a proteína. Então, não vale a pena, né? Então, assim, às vezes tem, principalmente homem, que ele para de beber, aí ele emagrece, porque ele comava muita caloria em forma de álcool, né? É muito comum nos homens só parar o álcool e já conseguir emagrecer. Que além das calorias do álcool, ele também para de comer tanto, tirar gosto. Mas Petiscar. as calorias do álcool também são muito relevantes, né? Então é muito pesado o valor calórico do álcool. Eu Uhum. também evito porque é pesado, viu? Um drinkzinho, às vezes, tem mais caloria do que uma refeição completa. E assim, eu acho que é importante a gente colocar aqui, lá, Paty, que a gente está aqui de alguma forma dividindo nossos pontos de vista, né? Que ambas as condições, elas são como se fossem doenças, né? E que precisam, e existe tratamento para isso. Então, não Isso. existe julgamento nem imposições do tipo tem que ser assim ou tem que ser assado. E a gente sabe que tem a ver. Cortou um pouquinho. Ah, desculpa, eu Tá, falei que tá cortando. muitas das vezes o uso dessas substâncias é para preenchimento de algumas questões Sim, psíquicas mesmo, sim, né? sim, Então são coisas, sim, são processos muito profundos e a gente tem que ter sim, muito cuidado para falar sobre esse assunto. Às vezes a pessoa não está sim. preparada, entender qual é o momento da pessoa, para já não saindo também propondo que Sim. tem que largar. Às vezes a pessoa nem pensa nisso, então é momento de você esclarecer, trazer informação e ter ali paciência mesmo, né? Exceto se for um caso muito sério, com risco de vida, que a gente Caso de acaba sendo, dependência e tal. né, É, mais é, intensivo. Mas eu acho que essa delicadeza, isso sim. tem a sua importância, né? A gente tem que lembrar que o tratamento vai ser para a vida inteira. Então, assim, a gente vai ter tempo. Uma coisa que às vezes eu sou muito ansiosa, mas já melhorei muito. É, e estou conseguindo passar esse paciente. Você vai ter tempo, calma. Assim, é um processo para a sua vida. Você não precisa consertar todas as suas áreas agora, né? A gente pode colocar metas para cada área, mas assim, errou hoje, amanhã recomeça, né? E uma coisa bem interessante é que assim, é a vida inteira. Então, você acha que a vida inteira a pessoa não vai fazer nada errado? Nem atleta de alta performance é tão disciplinado. Então, não, o negócio é não desistir. A gente só perde quando desiste. Enquanto a gente não desistir, estamos no jogo, né? E entender que as recaídas fazem parte do processo, tá Fazem tudo bem, parte do processo. né?
E assim, Exatamente. uma outra coisa que eu acho muito legal a gente falar aqui, que a gente está falando de vários hábitos, né? Pode ter alguém aqui com a gente que fala assim, caramba, mas eu preciso melhorar em, sei lá, em 4 pontos dele. Não é para sair mudando tudo ao mesmo tempo, porque assim, a vida acontece e não vai É, conseguir sustentar. é, Então, veja que você está mais, né, disponível para fazer a mudança. E aí é. é como aquelas engrenagens que eu falei no início. Mudando automaticamente os outros vão ficando mais É. fáceis. Então, Quando assim, você começa a se cuidar, é um círculo virtuoso. Você ter começa a querer autocompaixão melhorar em também, todas as né? outras coisas. Não É, ficar você nessa começa coisa a ali do. querer melhorar em outras coisas. Uma coisa interessante é que é mais frequente na mulher, a mulher, principalmente a mulher, um dos fatores psicológicos da mulher com obesidade é o muito alto, é o pouco autocuidado e muito cuidado do outro. Tá? Então, você também é cuidar de quem você ama, você se cuidar, né? Então, tem Total. uma frase de Jordan Peterson que ele fala assim, cuide de você como você cuida de quem você ama, né? Então, você faria o que você faz com você, com quem você ama, né? Então, você teria o julgamento que você tem de você mesmo com quem você ama, né? Então, essa percepção, ela ajuda muito a gente continuar na batalha que é mudar hábitos de vida, né? Não é fácil mudar um hábito, né? Sim. Eles são... E assim, hoje nós vivemos num ambiente que é difícil mesmo, né? A, o hábito, o álcool, né? Para onde você vai tem álcool, para onde você vai você tem comida, né? Raramente eles chamam para jogar bola, né? Se chamar para jogar bola é por causa da cerveja, não é pela bola. Então, assim, normalmente o nosso ambiente é um ambiente obesogênico. Uhum. E sendo um ambiente obesogênico, é um ambiente também que prejudica a saúde cardíaca, né? E a saúde em todas as outras áreas, né? Porque a obesidade, eu acho que ela é assim, num ponto quando a gente tem muita coisa esculhambada e ela vai minando várias áreas do metabolismo até que você não controla mais a fisiologia, né, da glicose, a fisiologia da energia, né. Uhum. Uma outra coisa que a gente tem que falar é o estresse, né, manejo do estresse. Gente, estresse vocês não vão evitar. Ninguém vai evitar estresse, vai ver em Bali agora, né, tem até nutricionista que vive em Bali, né, eu sigo ela. Mas é difícil pra gente. Então você vai para Bali, vai ficar fazendo, surfando e tal. Não vai, né? Então todo mundo tem problema. Inclusive, mesmo ela lá em Bali também vai ter algum problema. Uhum. O que a gente pode fazer é mudar a nossa percepção dos problemas, né? E isso não é uma coisa fácil, mas é uma coisa possível, né? Então a gente tem que aprender a manejar o estresse. Outra coisa importante, padrão de sono. Tem que dormir bem, né? A pessoa que não dorme bem, ela não come bem, ela não malha bem, ela não trabalha bem, ela não consegue fazer nada bem, né? Então, o padrão de sono, ele tem que ser respeitado. Nós somos animais diurnos, então a gente para estar acordado de dia e para dormir à noite, né? Não é para fazer o contrário, como tem gente que faz. Ou não dormir hora nenhuma, né? Como tem gente que dorme muito pouco, né? Não, isso não é sustentável, né? A gente precisa do sono para manter não só as faculdades, né, cerebrais lá, como também muita coisa metabólica depende do sono, né? É o que eu falo Hormônio e tal. sempre, né? Assim, para a gente conseguir ganhar massa muscular, a gente tem que fazer o movimento da contração, mas tem que fazer o movimento de relaxamento. Então, para a gente Sim, ser produtivo e funcionar bem, a gente precisa ter esse momento de relaxamento. E o grande momento de relaxamento é o sono. É ali onde são feitos todos os reparos do corpo, né? No período noturno. Reparo celular. Então, a gente imagina que dormir bem diminui o risco de câncer, por exemplo, diminui o risco sim. de doença cardiovascular, aumenta a produtividade, enfim, uma série de benefícios. E o que eu vejo hoje é que as pessoas estão com muito problema de sono por conta das mídias, né? Por conta das telas, É porque que na maior parte das vezes já chegam em casa tarde e aí vão para as telas, para o é, celular, para resolver coisas, ou vão ver filme, e aí vão para a cama e ficam com o celular no WhatsApp, no Instagram.
E isso a gente sabe que prejudica absurdamente ali, né, o processo de liberação hormonal, da melatonina e acaba prejudicando o sono. Então, às vezes é importante ter essa... A gente classifica os problemas de sono de acordo com o momento que ele acontece. Pode ser no início do sono, dificuldade de pegar, pode ser dificuldade no meio da madrugada acordar e não conseguir dormir ou acordar mais cedo. E aí, cada uma dessas fases vai ter uma característica própria do que está causando. E aí, a gente tem que fazer uma intervenção, conversar com a pessoa, entender um pouquinho como é que é a dinâmica dela. E, às vezes, mudanças muito simples já são suficientes para melhorar o sono. Sim, sim. Meu sono melhorou demais quando eu comecei a fazer exercício pela manhã. Eu tinha um sono muito ruim, e meu marido tinha um sono muito bom, ele dormia cedo e acordava cedo. Aí eu ficava morrendo de inveja, né? Então eu comecei a acordar cedo, mesmo sem conseguir dormir cedo. Mas eu me forçava a acordar cedo para fazer o exercício. Aí, fazendo o exercício, acordando cedo e tal, eu consegui regular. Hoje em dia, meu sono melhorou demais. Que bom. Assim, consigo dormir bem mais cedo, 10, 10 e meia. E acordo sozinha, 5 horas, 5h20, né? E acordo bem. Então, vale a pena, uma dica que eu dou é essa, você fazer o exercício físico pela manhã. É bom também porque pela manhã você não tem muita desculpa, né? Não aparece nenhuma reunião, nenhum coffee break, né? Nenhuma urgência, você acorda e vai. Então, você já paga o dia de exercício sem muita desculpa, né? A única desculpa é preguiça mesmo. Então, eu acho um horário muito bom. Nem todo mundo pode, aí tudo bem, não pode. A gente faz o que é possível. Mas se for possível, eu acho bem interessante para a melhora do padrão de sono, né? Pegar uma Então, luz de dia também, né, Paty? É uma outra coisa que a sim, gente não está sim. mais fazendo. Aí o caminhar ajuda muito nesse sentido. Você caminhar ao ar livre, vendo o sol. Dermatologista odeia sol na pele. Mas o sol é muito importante para o ciclo sono-vigília. Uma coisa que é muito ruim, às vezes, é o idoso que vive muito em casa e não sai para ver o sol. Ele desregula completamente. Ele não sabe quando, o organismo não sabe quando é dia, quando é noite, porque toda hora ele está dentro de casa. A luz artificial não substitui a luz do sol. Então é interessante você respeitar o ciclo sono-vigília, né? Seu cérebro entender que está de dia e que está de noite, isso também ajuda muito, né? Eu tô rindo aqui, Paty, porque eu tô lembrando, assim, a gente vem falando essas coisas, né, da medicina do estilo de vida, mas é o que nossa avó falava pra gente, né? Ah, vai tomar um Exatamente. solzinho, vai dormir É. cedo, né? Come coisa da natureza. Exatamente. O que eu digo para os meus colegas, que não conhecem medicina de estilo de vida, né, para os colegas médicos e de outras áreas da saúde, é que a medicina de estilo de vida é tipo aquelas medicinas mais integrativas, não sei o quê, só que raiz, entendeu? Ela volta para o passado. Você volta para a cozinha, você volta para a natureza, você volta para o exercício, para se mexer, como a gente fazia antes, né? Com a sabedoria que nós temos hoje. Então, assim, é o melhor dos mundos, né? A gente tem a gente tem a parte do laboratório, da medicação, do conhecimento científico, e a gente tem a parte da raiz mesmo, que é tratar o ser humano como ele é um animal que precisa de exercício, que precisa comer, que precisa dormir, né? Então, nós somos os animais têm o seu ciclo de vida, têm as suas necessidades biológicas específicas da sua espécie. E a gente parece estar esquecendo, a gente tá meio que fazendo do jeito que a gente quer, e não do jeito que o nosso corpo precisa. Exatamente. Né? Então, assim, a gente já está chegando, só falta 5 minutos para as 8. Então, acho que Rápido. eu acho que a gente abrangeu Faltou bastante a coisa. conexão, né, Paty? Acho que a gente podia falar um minutinho de conexão. Sim, Solidão tem sido fator de sim, risco sim. cardiovascular, né? Então, a pessoa que se sente realmente sozinha. A gente avalia isso com a seguinte pergunta. Você se importa com alguém ou tem alguém que se importa com você? Tem alguém na sua vida que é importante para você? Né? E aí a pessoa às vezes fala que não tem ninguém. E aí a Não gente tem sempre vai ninguém. buscar, às vezes não tem realmente uma pessoa que é um familiar, mas a gente pode ter amigos, a gente pode ter trabalhos voluntários, onde a gente encontra grupos, e até pets tem sido Sim, provado usados. cientificamente Isso.
que melhora esse Você tem que ter uma fator. conexão. Exatamente. Exato. Os relacionamentos Então, interpessoais. um instrumento, buscar hoje em dia a rede social facilita nisso, né? Que a gente possa fazer bom uso dessa tecnologia, né? Você vê, você tá em Natal, não tá? Uhum, Natal. Então, eu tô no Rio e a gente tá aqui conversando Uhum. com quantas pessoas que a gente não sabe nem onde É, estão, né? Então, que a é, gente possa fazer esse bom uso, não fiquem se sentindo só. Isso é sim, uma coisa muito importante. sim, sim. Então, acho que com essa mensagem tão importante, a gente pode resumir, né? Que é o autocuidado, né? E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar por direct ou nas caixinhas que a gente coloca todo dia no Instagram, tá? Muito obrigada por terem participado. Muito obrigada, doutora Tatiana. Muito obrigada. Foi ótimo. Eu que Vamos fazer agradeço, outras depois. com certeza. E eu só tenho a agradecer a todos, tá? Muito obrigada por estarem escutando. E depois vão lá no meu perfil para a gente conversar mais. Beijo, gente. Obrigada, Paty. Obrigada a todos que estão aqui. Anne, se você quiser depois, eu te respondo com calma. Me manda um direct. Ela está perguntando sobre o prolapso. Ah, sim. Obrigada, Paty. Isso. Você é incrível no seu Tchau. Instagram, com todas essas dicas de nutrição. E eu tô lá seguindo e tentando fazer uma parte do que você faz. Me inspira também. A Obrigada. gente não mostra as jacas, não. A gente Não. mostra só quando tá direitinho, né? Tchau. Beijo, gente. Muito obrigada, tá? Beijo. Tchau. Ficam em paz. Uma boa noite.